receberam a bênção do Senhor. Por exemplo, Jó, o cenário na vida de Jó era terrível. Jó tinha perdido todos os bens, tinha perdido a família, só tinha ficado a mulher, tinha perdido a saúde. O cenário na vida de Jó tinha perdido os amigos. O cenário na vida de Jó era terrível. Mas de uma hora para outra, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. E Jó conquistou uma porção dobrada na vida dele. Olha só, a Bíblia fala de Jacó. Jacó, ele estava lá no vale de Jaboque, ali estava lá o irmão dele, Esaú, vindo. Ele, com medo de Esaú matá-lo, já tinha saído meio que brigado da casa do tio dele, não tinha perspectiva de voltar para trás, estava indo para a casa dos pais, e de repente fica sabendo que o irmão dele vem com 400 homens, e ele com medo do irmão dele matá-lo. A Bíblia diz que ali no vale de Jaboque, Jacó teve um encontro com Deus. E a Bíblia diz que naquele dia a sorte de Jacó foi mudada. A primeira coisa que Deus mudou foi o nome e depois a história de Jacó. Aleluia! Jacó se tornou Israel. Jacó recebeu o perdão do irmão dele. E a Bíblia diz que dali para frente ele foi extremamente abençoado. Aleluia! Então olha só, os cenários da sua vida hoje podem não estarem favoráveis, mas creia, o Senhor tem uma porção de glória para você. Amém. 2024. Amém? Amém? Vamos aprender um pouquinho hoje sobre oração. Já ilustrei algumas palavras aqui há muito tempo atrás sobre a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, que nós podemos aprender o que significa. Hoje eu queria dar uma relembrada em você sobre isso, que é importante você ter bem em mente a maneira correta de você orar, de você pedir, de você buscar ao Senhor. E o nosso modelo de oração, o modelo que Jesus deixou para nós, é um dos melhores modelos para você que muitas vezes tem dificuldade de orar, ou para você que ora, mas muitas vezes não tem uma direção na oração. O Senhor Jesus, ele nos ensina a orar. Então olha o que diz aí, Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, orai desse modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. Então, o Senhor Jesus, os discípulos chegaram em Jesus, admirados da maneira como Jesus orava, admirados tanto tempo que Jesus gastava em oração, e eles pediram para Jesus ensiná-los como orar. E aí Jesus fez essa oração. Essa oração, ela está repleta de segredos, e o que eu acho mais incrível na oração de Jesus, o que eu acho mais poderoso, são os princípios que estão embutidos dentro dessa oração. Tanto que você vê, que você pode tirar de aprendizado dentro da oração de Jesus, é coisa impressionante. O que você pode extrair de entendimento, de conhecimento da oração de Jesus, para que você possa orar e desfrutar dessa oração, são coisas maravilhosas. Outra coisa que me deixa maravilhado com a oração de Jesus é que, nós vamos entrar aqui, nós vamos ver alguns versículos que tem tudo a ver com a oração que Jesus está dizendo. Por trás dessa oração, Jesus deixou explicações, a palavra de Deus, Jesus trouxe princípios
para eles, você vai ter as suas orações respondidas. Quantos querem ter orações respondidas? Então, olha só, primeira coisa, primeira palavra que Jesus disse na oração dele, já deixou os judeus de cabelo em pé, já deixou os fariseus completamente contrariados com Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele começa a orar, ele começa dizendo: Pai Nosso. Os judeus daquela época, eles não tinham o costume de chamar Deus de Pai. Até Jesus, ninguém chamava Deus de Pai. Na realidade, naquela época, para os judeus, era proibido você pronunciar o nome de Deus. Quem pronunciasse o nome de Deus estava blasfemando. Eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus, porque lá no Velho Testamento, nos 10 mandamentos, a Bíblia diz que você não deveria falar o nome de Deus em vão. Então os judeus, eles tinham tanto medo disso, para eles era uma lei, que eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus. E aí a pronúncia que eles usavam para o nome de Deus era quase que infalável. Então, quando Jesus começa a orar, Jesus vem e fala: Pai Nosso. Ele podia falar: Meu Pai que estás no céu. Ele podia falar como muitas vezes ele orou e falar: Pai. Mas como Jesus estava ensinando os seus discípulos ali, ele falou: Pai Nosso. Ele estava incluindo agora todos aqueles que iriam aprender a orar com ele. Ele estava incluindo agora na filiação de Deus. E ele começa dizendo: Pai Nosso, Pai de todos nós. Por que Jesus, ele falou Pai Nosso? Então nós precisamos ter algumas coisas e entender algumas coisas, ter em mente algumas coisas dos nossos corações e entender algumas coisas que estão ocultas aqui no que Jesus quis dizer. Primeiro, olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 12, versículo 50. Mateus capítulo 12, versículo 50, olha aí. Pois quem fizer a vontade, olha aqui, Jesus está falando: pois quem fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha só, Jesus está dizendo: olha, quem fizer a vontade do meu Pai vai ser meu irmão, vai ser minha irmã e vai ser minha mãe, os mais velhos. Então olha só, ele está dizendo que quando nós nos submetemos à vontade de Deus, nós agora nos tornamos filhos de Deus. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 11, olha o que diz aí também. Mateus 7, 11, olha o que a Bíblia diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então ele está falando que o Pai, ele é um Pai de verdade. O Pai, ele é um Pai que pensa nos seus filhos. E quando Jesus está chamando Deus de Pai, Deus é nosso Pai. Olha para o seu irmão e fala para ele: você tem um Pai. Você tem um Pai. Se você nunca teve pai, eu quero dizer: você tem um Pai de verdade. Aleluia! Deus é seu Pai. Fala para o seu irmão: Deus é Pai. Deus é Pai. Aleluia! Olha só, que sentido que Jesus está dizendo que Deus é nosso Pai? Por que Jesus está dizendo que Deus é nosso Pai? Porque um pai é aquele que gera. Você foi gerado por Deus, irmãos. Você foi criado e foi colocado nessa terra, não foi pelos seus pais biológicos somente. Não, a Bíblia diz lá no Salmo 119 que antes de você nascer, o Senhor já tinha escrito os seus dias,
quando você ainda dentro do ventre da sua mãe era uma substância informe, o Senhor já te conhecia. Você é amado do Pai, por quê? Porque você foi gerado por Deus, você foi planejado por Deus, você está aqui porque Deus quis que você estivesse. Aleluia! Glória a Deus. O Pai é aquele que gera. Amém. O Pai também é aquele que provê. Olha o que ele está dizendo aqui: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará, proverá boas coisas aos que lhe pedirem. O Pai é aquele que provê. Deus vai prover todas as suas necessidades nesse ano. Aleluia! Porque Ele é seu Pai. Quando meu filho pede alguma coisa para mim, eu faço de tudo para dar aquilo que ele está pedindo, para prover, mesmo muitas coisas, mesmo sem ele pedir, eu procuro dar. Imagina Deus, se nós que somos, a Bíblia está falando que nós que somos maus, que somos pecadores, não temos o senso de justiça divina ainda totalmente implantado dentro de nós, procuramos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus para você, meu irmão e minha irmã. Deus tem grandes coisas boas, Deus vai prover. Se tem coisas que estão faltando na sua vida, eu quero dizer, Deus vai prover. Amém. Porque Ele é Pai. Amém. Pai é aquele que cuida. Deus cuida de você. Deus se preocupa com você. Deus se preocupa com as suas necessidades. Deus se preocupa com as suas dificuldades. Deus se preocupa com o que acontece todos os dias na sua vida. Deus cuida de você, Deus sustenta você. Pai é aquele que sustenta, é aquele que abençoa. Pai é aquele que ama. Você é amado do Senhor. Pai é aquele que guarda. Pai é aquele que investe. E Pai é aquele que quer sempre o melhor. Então, todas as vezes que você olhar e se lembrar e se aproximar de Deus, se aproxime sabendo que Ele é o verdadeiro Pai. Ele é o Deus que faz todas as coisas na sua vida. Aí a segunda coisa que Jesus diz, volta lá para Mateus 6:9. Pai nosso que estás no céu. Aqui o Senhor Jesus está nos dando o endereço do Pai. O endereço do Pai. Pai nosso que estás no céu. Céu, o que ele falou? Pai nosso que estás no céu. O que ele quis dizer, mostrar para todos nós que o Deus Pai habita no céu. Porque o céu, o significado do céu é autoridade. O céu que Deus está sentado, a Bíblia diz que Deus está sentado acima de tudo e de todos. Deus está sentado, o trono de Deus está sobre todas as coisas. A Bíblia diz que os céus, a terra é o estrado dos pés do Senhor. Quer dizer que Ele é a maior autoridade. Não existe ninguém maior do que Deus. Não existe ninguém que está acima do nosso Deus. Deus. Glória a Deus. Então olha só, está no céu. Todas as vezes que você tiver que enfrentar uma dificuldade, um inimigo, todas as vezes que Satanás se levantar contra você, lembre-se, nosso Deus está sentado nas mais altas alturas. Aleluia. Ele é mais poderoso do que o Aleluia. Deus Pai que te ama e que você é filho. Amém. Depois ele diz, santificado seja o teu nome. Ora, aonde que Deus pode ser, quando Ele está falando santificado, Ele está falando santo seja o seu nome. Ele está querendo dizer que glorificado seja o seu nome. Agora, onde que o nome de Deus é glorificado? Eu pergunto para você, aonde que o nome de Deus é glorificado?
glorificado? Você pode falar no céu, pastor, no céu, o nome de Deus é glorificado, os anjos glorificam a Deus, os querubins, os serafins, os seres viventes, a população do céu está ali diariamente clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas tem um outro lugar que Deus precisa ser glorificado, não é o céu. No céu nós já sabemos que Deus é glorificado, mas o que Jesus está dizendo? Santificado seja o teu nome. Olha o que diz lá em João, capítulo 14, versículo 13. Aqui Jesus ele nos ensina, nos mostra aonde que Deus é santificado e glorificado. Eu falei: tudo que pedires em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha agora no capítulo 15, versículo 8, olha o que diz aí, 15 e 8. Olha o que diz aí: meu Pai é glorificado nisso. Presta atenção, onde que Deus é glorificado? Meu Pai é glorificado nisso, e que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aonde que Deus é glorificado? Em nós e através de nós. Diga assim: Deus é glorificado, em mim e através de mim. Aleluia. Quando que Deus é glorificado em mim? Quando eu me dirijo a Ele. Quando através da oração eu chego diante dele e peço. O que Jesus está dizendo? Você vai pedir, tudo aquilo que você pedir, você vai receber, para que o nome de Jesus seja glorificado. Olha para mim, todas as vezes que você mostra dependência de Deus, que você vai até Deus em oração, pedir, buscar alguma coisa do Senhor, o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Todas as vezes que você recebe algo de Deus, você agradece? Amém. Quantos agradecem? Amém. Todas as vezes que você ora e pede e recebe, você agradece, você está glorificando o nome. Aleluia. A segunda maneira de você glorificar o nome do Senhor é fazendo o quê? Dando frutos. Como assim? Como é que eu dou frutos? Quando eu falo do amor do Pai para outras pessoas. Amém. Quando eu compartilho com aqueles que não conhecem o Pai, quando eu manifesto o que o Pai tem feito na minha vida a outras pessoas. E aí essas pessoas vão ter um encontro com Jesus e elas vão ter a vida delas transformadas. E esse é o fruto. Quando você dá muito fruto, frutos são as pessoas que você fala para elas do amor de Jesus. Fruto também tem a ver com a transformação que o seu relacionamento com Deus produz. Frutos do Espírito na sua vida. Então quem tem um relacionamento com Deus, quem ora ao Senhor, quem busca ao Senhor, essa pessoa, ela glorifica o nome do Pai. Então você deve orar agradecendo a Deus por todas as coisas, por tudo aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você deve compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida, aquilo que Deus já fez, e se alegrar porque grandes coisas ainda Deus fará na sua vida. Quarta coisa que Jesus fala aí, volta lá para Mateus 6, olha lá, olha o que a Bíblia diz aí: Jesus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Isso aqui é uma coisa muito importante que você deve saber. O que Jesus está falando? Venha a nós o teu reino. Isso todos os crentes deveriam pedir constantemente, deveriam clamar constantemente. Isso deveria ser um clamor na sua boca. Ora vem, Senhor Jesus, venha no teu reino. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amém. Que o teu reino venha. Nós acabamos de cantar aqui agora. Olha só, por quê?
O que é venha o teu reino? Jesus está dizendo, olha, venha logo o teu reino, que o teu reino venha sobre a terra. O reino que Jesus está dizendo aqui é o céu na terra, é o reino em mim e em você, é o reino através de nós. Jesus, ele foi o primeiro cidadão do reino, foi o primeiro a trazer o reino para a terra. O que Jesus veio fazer? Veio salvar a humanidade. Jesus veio implantar o reino aqui nessa terra, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O que é o reino de Deus que Jesus está pedindo para que venha sobre a terra, para que venha sobre nós? Olha o que diz aí: o sétimo anjo tocou a trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor, passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos e séculos. Aleluia. Você, como cristão, você deveria ansiar pelo reino, ansiar pela volta de Jesus. Crente, olha aqui para mim, crente que tem medo da volta de Jesus, tem alguma coisa errada na vida dele. Ele não entendeu ainda o que é reino. Tem muitos crentes que ao invés de orarem e falar assim: ora vem Senhor Jesus, ele ora, espera mais um pouquinho, Senhor, está certo ainda. As pessoas falam: não, Jesus está voltando, já dá aquela batida no coração, assim, ó. Quando as profecias começam a se cumprir, que você começa a ver terremotos, ver rumores de guerra daqui e dali, e aí um crente fala assim: ô glória, Jesus está voltando. Para, vira essa boca para lá, pelo amor de Deus, Jesus está voltando o quê? É cedo ainda, eu sou novo. Porque ele entendeu o que é reino. Essa pessoa ainda precisa entender o que é reino. O que espera você não é um inferno. Entende? Que acha que quando Jesus voltar as coisas vão ficar pior. Não, irmãos. Quando Jesus voltar, as coisas aqui nessa terra vão melhorar muito. Não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais guerra, não haverá mais choro, não haverá mais nada disso. Aleluia. Não haverá mais corrupção. Porque olha o que diz lá em Romanos capítulo 14, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz aí. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Olha o que a Bíblia diz aí. Olha o que diz aí. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ouviram glória a Deus. Aleluia! A maioria aqui deve ser da turma que não quer que Jesus volte. O reino de Deus é um reino de amor, é um reino de paz, é um reino de alegria. Glória a Deus. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 8, olha o que diz lá sobre o que é o reino de Deus. Olha o que diz lá. Capítulo 1, versículo 8. Mas sobre o Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o século do teu reino é século de equidade. Olha só, no reino de Jesus, tudo aquilo que é ruim vai cair por terra. Não haverá mais peste, não haverá mais doenças, glória a Deus, não haverá mais corrupção, não haverá mais, as pessoas não estarão mais debaixo do jugo de Satanás. Esse é o reino de Deus. E olha só o que diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Esse é o reino que Jesus está orando: venha a nós o teu reino. E eu e você deveríamos orar todos os dias disso: Senhor, que venha o teu reino. Ele está dizendo aqui, olha só, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Você deveria ansiar e desejar o governo de Jesus sobre a humanidade, sobre a terra. Sabe quem vai dar jeito no mundo, na humanidade, quem vai dar jeito nesse planeta? Jesus.
Glória a Deus. Ele assumir, aleluia, toda a autoridade, poder reinar sobre essa terra. Amém. O que ele está dizendo? Venha o teu reino. E depois volta lá. Seja feita a tua vontade. O que Jesus está dizendo isso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que nós precisamos prestar bastante atenção, irmãos. O que Jesus está dizendo agora é que nas nossas vidas a vontade de Deus precisa prevalecer. O que prevalece na sua vida? A sua vontade ou a vontade de Deus? Você caminha pela sua vontade ou pela vontade de Deus? Jesus está dizendo, seja feita a tua vontade. Por que Jesus está dizendo para que a vontade de Deus seja feita? Porque Jesus está ali se submetendo à vontade de Deus. E nós devemos sempre orar como Jesus, para que nós possamos saber qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. Você tem costume de orar e perguntar para Deus, Senhor, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Quando você tem alguma decisão a tomar, quando você tem alguma coisa, alguma escolha a fazer, você ora, você pergunta, Senhor, qual é a tua vontade? Nós devemos sempre orar para saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por quê? Olha o que diz lá no Salmo 40, versículo 8. Salmo 48, olha o que diz lá. Que a Bíblia diz: gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei, a tua palavra está dentro do meu coração. Aleluia. Olha aí para frente. Salmo 143, 10. Aqui o salmista ele está dizendo que ele gosta, ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. Olha o que diz aí no Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus. Que o teu bom Espírito me guie no caminho plano. O que ele está dizendo aqui? Olha só, ele está pedindo para que o Senhor o ensine a fazer a vontade dele, porque Ele é Deus, e para que o Espírito Santo guie por caminho plano. O que é guiar por caminho plano? O que é guiar por caminho reto? Outra versão diz caminho reto. O que é isso? É você poder caminhar em segurança. Caminhar em caminho plano é caminhar em segurança, é caminhar em lugar seguro. Você não vai caminhar por lugares montanhosos, por lugares altos, por vales, por lugares perigosos. Então, quando você ora para que a vontade do Senhor, para que seja feita a vontade do Senhor na sua vida, você está dizendo, Senhor, que a sua vontade seja sobre a minha vida, para que eu ande por caminho seguro. Segurança só quando você anda nos caminhos do Senhor. Aleluia! Só quando você está andando debaixo da vontade de Deus. Quando você anda debaixo da vontade de Deus, as portas abertas estão esperando por você. Aleluia! Quando você anda debaixo da vontade de Deus, tudo aquilo que você precisa para ter uma jornada abençoada está no caminho da vontade de Deus. Então olha aqui para mim. A vontade de Deus é um caminho. Olha para a pessoa do seu lado, fala para ela, a vontade de Deus, é um caminho. É um caminho. É um caminho que você deve trilhar, que você deve andar por ele. Andar no caminho, no trilho da vontade de Deus. Por quê? Porque quando você anda no trilho da vontade de Deus, as coisas de Deus estão à sua espera. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 12, versículo 50. Olha o que diz. Mateus 12, 50. Olha o que diz aí. Pois quem fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão e minha irmã. Agora, 26 e 42. Olha o que diz aí. Mateus 26, 42.
Olha só, retirando-se mais uma vez, orou: meu Pai, se não for possível, afasta esse cálice sem que eu beba, mas que seja feita a tua vontade. Olha só, houve um momento em que na vida de Jesus que ele não desejou fazer alguma coisa. O que é? Ali Jesus estava no caminho do Getsemane. Aqui Jesus estava lá orando no Getsemane. Jesus estava prestes a ser preso e crucificado. Jesus sabia o que esperava por ele. Jesus não gostou do cenário. Jesus não gostava do cenário que estava para acontecer. E ele orou. Só que ele orou e falou: Senhor, se for possível de eu não beber desse cálice, se for possível disso não acontecer comigo, que o Senhor possa fazer isso agora. Acima do que eu quero, seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Por que Jesus orou assim? Sabendo até que era ruim, sabendo até que era difícil, que ele ia ter que enfrentar, sabendo que o caminho ia ser doloroso. Mas Jesus, ele falou: Senhor, se essa é a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade. Por quê? Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz lá. Romanos 12, 2. Olha o que diz: não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Embora muitas vezes você olhe e pareça que a vontade de Deus é ruim, assim como estava aparecendo ali para Jesus, embora muitas vezes aos nossos olhos a vontade de Deus não é agradável, mas eu quero dizer que quando você anda e se submete à vontade de Deus, ela se torna boa, ela se torna perfeita e ela se torna... O que aconteceu com Jesus? Jesus tomou o caminho da cruz. Aquela era a vontade de Deus para ele. Ele tomou o caminho da cruz. A Bíblia diz que após a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus aparece lá em Mateus capítulo 28. Jesus aparece para os discípulos. A primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Após Jesus cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus para a vida dele, toda a autoridade, tanto no céu como na terra, foi entregue pelo Pai nas mãos de Jesus. Hoje todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus. Por quê? Porque ele é a maior autoridade hoje. Porque Jesus fez a vontade do Pai. Então olha só, quando você orar, ore, peça: Senhor, faça a sua vontade na minha vida. Aleluia. E aí ele ora e ele continua dizendo assim: assim na terra como é no céu. Por que Jesus disse isso? Porque assim na terra como no céu. Porque no céu a vontade de Deus prevalece. No céu a vontade de Deus é feita. Aqui na terra não. Vou repetir para você. No céu a vontade de Deus é feita. Amém. Amém. Todos que estão no céu estão debaixo da vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Mas aqui na terra ainda não é feita a vontade de Deus. Por isso que o mundo vive do jeito que é. Por isso que as coisas aqui são tão ruins do jeito que é. Porque aqui ainda não é feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos vivamos bem. A vontade de Deus é que o homem compartilhe. A vontade de Deus é que o homem é que ninguém rouba ninguém, mas as pessoas roubam. A vontade de Deus é que ninguém mate, mas as pessoas matam. A vontade de Deus é que ninguém se aproveite de ninguém, pelo contrário, um ajude ao outro. Mas as pessoas só pensam em si. O mundo, o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Aí as pessoas vivem de acordo com aquilo que elas querem, elas fazem aquilo que elas querem, muitas vezes elas são influenciadas por Satanás. Muitas vezes não é o que elas fazem, não é a vontade de Deus, mas elas querem que Deus as abençoe.
Elas querem que Deus faça coisas na vida delas. Elas querem que as coisas de Deus aconteçam na vida delas. Mas não é a vontade de Deus, muitas vezes, não tem prevalecido na vida dessas pessoas. Então Jesus está pedindo, Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Por quê? Porque quando a vontade de Deus for feita aqui na terra, irmãos, as coisas vão mudar. Quando a vontade de Deus estiver acima da sua vontade, as coisas na sua vida vão mudar. Aleluia! Quando você, ao invés de ficar brigando com a vontade de Deus, colocando em choque a vontade de Deus com a sua vontade, quando você se submeter, as coisas na sua vida vão mudar. Isso você precisa saber e entender qual é a vontade de Deus. Mas não adianta só saber e entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus precisa prevalecer sobre você, sobre a sua vida. Aleluia! Mesmo que a sua vontade seja outra. Mesmo que a sua vontade seja diferente da vontade de Deus. Então ele está dizendo: seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Depois ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que ele está dizendo aqui? O que Jesus está pedindo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus está nos ensinando aqui a nós dependermos de Deus. Olha para o seu irmão e fala: Jesus está ensinando você. Jesus está ensinando você A depender de Deus. a depender de Deus. Aleluia. Sabe por que Jesus está orando assim? Amém. Porque Jesus sabia que muitas vezes nós não vamos até Deus. Jesus sabia que muitas vezes nós vamos querer resolver os nossos problemas independente de Deus. Nós muitas vezes nos achamos autossuficientes. Achamos que determinadas coisas nós não precisamos depender de Deus, mas Jesus, Ele está nos ensinando em tudo. Em tudo você deve depender de Deus, até nas mínimas coisas. Você deve aprender a depender de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá. Sabe por quê, irmão? Porque quando você não aprende a depender de Deus, você vai entrar em parafuso. Enquanto você não aprender a depender de Deus, você vai ficar vivendo sentimentos ruins na sua vida. Olha lá, Mateus capítulo 6, versículo 25, olha o que diz aí. Mateus 6, 25, até o 32, se eu não me engano. Olha o que diz aí, olha só. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Quando nós não dependemos de Deus, nós ficamos ansiosos. Nós andamos ansiosos. Nós andamos de pastinha, de ansiedade. Ele está falando, olha só, quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis? Qual foi a oração de Jesus? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha só, e aqui ele está falando, olha, não fique ansioso com a vossa vida, com o que você vai comer ou com o que você vai beber. Tem gente que entra em desespero, com medo de passar fome, com medo de faltar alguma coisa. E aí Jesus está dizendo, olha, coma o vosso corpo com o que vestires. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Passa aí. E aí ele fala, olha, olhai para as aves do céu, que não semeia nem colhe, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Aleluia. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Olha só o que Jesus está dizendo. Para que ficar ansioso? Para que ficar deprimido? Para que ficar preocupado? Para que ficar enchendo a sua cabeça de pensamentos que só vão trazer tristezas, só vão trazer angústias, que só vão trazer coisas ruins, sentimentos ruins dentro da sua alma? E aí ele diz, olha só, qual de vós, por mais ansioso que esteja, por mais preocupado que você esteja,
você pode acrescentar 1 hora à duração de sua vida. E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olha os lírios do campo crescerem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vai passar. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã é jogado no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Meu Deus! Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? O que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que Jesus orou: com o nosso de cada dia nos dai hoje, porque Deus sabe o que você precisa para cada dia de sobrevivência sua aqui nessa terra. Ele sabe de todas as coisas que você precisa. Ele é Pai. Lembre-se, Ele é Pai. Ele cuida, Ele provê, Ele dá, Ele libera sobre a sua vida. Então olha só, pode passar aí. Aí o que ele diz aí? Mas buscai primeiro o seu reino, sua justiça, todas essas coisas. O que? Que coisas, irmãos? Comida, vestimento, necessidades serão supridas, acrescentadas na sua vida. Aleluia! As bênçãos serão acrescentadas. Então olha só, você precisa aprender a não depender de você. Você precisa aprender a depender de Deus, a orar, a clamar e entregar o seu dia nas mãos de Deus. Tem gente que está aqui hoje já pensando na conta que ele vai ter que pagar no dia 30. Meu Deus! Dia 30 eu tenho um boleto para pagar. Ainda não tenho nada para pagar esse boleto. Dia 30 vence meu aluguel, ainda não tenho dinheiro. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Você está preocupado com coisas que vão vir daqui uma semana. Jesus não orou assim, ó: pão nosso do dia 30 nos dai hoje. O boleto do dia 30 me dá hoje. Não, é de amanhã. É de hoje. O que você necessita para aquele dia? Porque todos os dias do mês desse ano de 2024, Deus vai cuidar de você. Aleluia! Glória a Deus! Deus vai cuidar de você. Entrega o seu dia ao Senhor. Amém. Todos os dias, quando você levantar, vai lá e coloca o seu dia nas mãos do Senhor. Quando chegar no final do dia, mesmo que o cenário diga que não deu, creia, que você vive pela fé. Amém. Você não vive de cenário, você vive pela fé. Aleluia. Senhor, eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor vai fazer. O Senhor vai suprir. Em nome de Deus. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades, meu irmão. Então coloca diante dele. Coloca diante do Senhor todas as suas necessidades. Saiba que Deus vai cuidar do seu dia e da sua vida. Amém. Depois ele diz, volta lá, Mateus 6:9. 6:9 ainda tem um pouquinho para frente aí, né? Volta lá. Passa. Isso. E perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Aqui pega, né? Aqui pega. Tem crente que ao invés de orar: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado meu marido, assim como eu tenho perdoado minha esposa, assim como eu tenho perdoado aquele irmão que falou mal de mim, assim como eu tenho perdoado aquele que está me devendo dinheiro, me paga. A gente que não ora assim, né? A gente que mata a hora essa barata, Jesus. Oh Senhor,
justiça, Senhor. Intervém nessa situação, Senhor. Olha só o que Ele está falando de mim. É inimigo, Jesus. Faz justiça. Muitas vezes nós queremos que Deus faça justiça dos outros. Mas nós queremos misericórdia. Tem misericórdia de mim, eu sou tão bonzinho, Jesus. Olha só. Você tem que, quando você orar, você tem que declarar perdão, liberar perdão. Quando você orar, você tem que falar para Deus: olha, eu estou perdoando essa pessoa. Senhor, eu perdoo, mesmo não querendo, mas eu perdoo. Porque quando você libera perdão, Deus também te perdoa. Se você não libera perdão, você também não é perdoado. O céu se fecha para você. Se você vai orar, pedir, muitas vezes tem pessoas que pedem e não recebem porque estão com mágoa, estão com rancor, estão com ira no seu coração, não liberou perdão, estão guardando pessoas, carregando pessoas nas costas, não liberaram pessoas ainda no reino espiritual. O céu se fechou para você, meu irmão e minha irmã. Se você não perdoa, não adianta você orar, porque o Senhor não vai liberar sobre a sua vida. Perdão por isso que perdão não é humano. Olha aqui para mim. Perdão não é humano. Perdão não é uma ferramenta humana. Humanamente nós não temos condição nem capacidade de perdoar ninguém. Só um filho de Deus que tem o Espírito Santo dentro do seu coração consegue liberar perdão. Só quem entende quem é Deus e quem você era antes de conhecer Deus consegue liberar perdão. Só quem tem a nova natureza dentro dele consegue liberar perdão. Aleluia. Enquanto a velha natureza domina, não tem como perdoar. Por que Jesus incluiu o perdão na oração? Na oração de Jesus, Ele mostra quem é o Pai. Na oração de Jesus, Ele mostra que Deus tem uma vontade para você. Na oração de Jesus, Ele mostra que Deus é um Deus que provê na sua vida. Ele ensina você a pedir, mas Ele também mostra que você tem que perdoar. Por quê? Porque perdão é o princípio do céu. Você não merecia perdão, nós não merecíamos perdão, nós estávamos a caminho do inferno, mas Ele nos perdoou. Mesmo sem merecer, Ele nos perdoou. E Ele está falando que você só pode chamar Deus de Pai se você tiver o princípio dele dentro do seu coração. Qual que é o princípio dentro do céu? Perdão é o princípio do céu. Amém. Quantos aqui são cidadãos do céu? Amém. 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 Som do teu coração. Eles têm algum caminho mal aí. Mas tem gente que você precisa perdoar que você ainda não perdoou. Libera perdão. Liberar perdão, a palavra perdoar. O que significa o verbo perdoar? Primeira parte, per tem a ver com perder. Tem a ver com você perder a disputa. Tem a ver com você perder a causa. Porque quem libera perdão está abrindo mão da causa. Quem não libera perdão está retendo a causa, querendo justiça, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Então eu retenho a causa, por quê? Porque uma hora eu vou me vingar. Uma hora eu vou me vingar, por isso você retém. Porque você tem na sua mente, no seu coração, de
de que uma hora essa pessoa vai pagar. Uma hora eu desconto. Uma hora eu vou colocar tudo na cara dela. Uma hora eu vou fazer justiça. Ela retém. Ela não perdoa, ela retém. Agora, perdão tem a ver com perder a causa. Quem perde a causa, fala, ó, deixa, abre mão. Eu não quero mais saber, não quero mais nada, deixa eu falar. Ela está fazendo o quê? Ela está doando. Perdoar. Eu dei. Eu liberei a pessoa. Aleluia. Não quero mais nada, não vou fazer mais nada, não vou cobrar mais nada. Está nas mãos de Deus. A justiça, agora a pessoa doou para Deus. Senhor, está nas suas mãos essa pessoa. Eu perdoo, eu libero, e o Senhor faça o que o Senhor quiser. Perdão tem a ver com. Para mim, tem um ventilador aqui, ó. Os irmãos viram o tamanho da lâmpada que tem na frente? Olha o tamanho da lâmpada. Irmãos viram? A lâmpada bem grande aqui na frente. Vocês conseguem chegar no microfone aqui? Aleluia. Então olha só. Perdão tem a ver com doar. Perder. Entrega a causa do Senhor, meu irmão. Amém. Ore. Fale para Deus, Senhor, eu perdoo, eu libero. Eu dou. Eu deixo embora, eu deixo livre. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E por último, ele diz: não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Deixa eu abrir um parênteses, uma curiosidade bíblica para você. A oração de Jesus, ela vai até ali. Livra-nos de todo mal. Aqui, você pode ver que está em parênteses aí, né? Os teus são reino, poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Isso não foi o que Jesus falou. A oração de Jesus foi: mas livra-nos do mal. Por que está em parênteses? Porque algum tradutor da Bíblia, alguém que traduziu a Bíblia naquela época, ele acrescentou essa última parte aqui que está em parênteses. Essa última parte é acrescentada. Os teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Só uma curiosidade. Bom, então olha só. Jesus está dizendo: livra-nos da tentação e do mal. Sabe, irmãos, deixa eu te falar. Você vai passar por tentações diariamente. As tentações virão na sua vida para você pecar, para você parar, para te derrubar. O diabo sempre vai vir com tentações. Até Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado, imagina eu e você. Por isso que nós devemos orar, pedir para que o Senhor nos livre, pedir para que o Senhor nos guarde de todo mal. O mal, o diabo ele luta contra mim e contra você. Então todos os dias você deve orar, pedindo proteção. Sabe por quê? Porque Deus protege. Salmo 91, olha o que diz lá. Salmo 91. Olha o que diz lá. Quando você ora pedindo proteção, o Senhor sempre vai te dar o quê? Livramento. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita. Como que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo? Quando nós oramos. Através da oração você habita, você entra na esfera do Senhor, do esconderijo do Altíssimo. A sua oração é que te dá proteção. Olha para o seu irmão e fala para ele: a sua oração é que te dá proteção. Olha só, você ora, a Bíblia está falando que aí você vai descansar na sombra do Todo-Poderoso. Olha só, pode passar, olha o que diz aí: diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, em quem
confio. Olha só, pode passar. Pois Ele te livra. Você ora pedindo a proteção, quando você ora pedindo para o Senhor te livrar da tentação do mal, Ele te livra. Olha só, Ele te livra do laço que prende um passarinho da peste mortal. Pode passar. Ele te cobre com suas penas. Tu encontrarás refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem tem crente que tem medo do escuro. Não temerás os terrores da noite, nem flecha lançada de dia, nem peste que se alastra na escuridão. Talvez você tenha visto esse versículo, né? Você tem medo do escuro, tem uma peste que se alastra no meio da escuridão. Tem gente que dorme no escuro. Nem mortandade que arrasa no meio, mas você não tem medo de andar meio dia na rua, tem medo do escuro. Pode passar. Não caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você? Por quê? Meu Deus. Porque o Senhor te livra. Pode passar. Somente contemplarás os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios, porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá. Nem, levanta a mão para declarar isso na sua vida. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Aleluia! Porque Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Aleluia! Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces, para que não caias em alguma tentação. Pode passar. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão lobo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei, eu colocarei a salvo. Pois conhece o meu o nome do Senhor. Qual que é o nome do Senhor? Pai. Qual que é o nome do Senhor? Pai. Quando Ele me invocar, o Senhor está dizendo para você, quando você me invocar, eu te responderei. Na sua angústia, estarei com você. Eu livrarei e honrarei. Tua honra sobre a sua vida. Darei a você longevidade e mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Você recebe isso nessa noite? Jesus, fica de pé. Para você agora. Amém, Deus. Poderoso Deus. Aleluia! Aleluia! Você pode agora. Ei, presta atenção. Você pode agora. Você hoje. Você pode acessar o esconderijo do Altíssimo. Você tem acesso ao Pai. Você tem acesso ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso. Você pode simplesmente nessa noite curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e levantar a sua voz e dizer: Pai, Tu és meu Pai, Tu és meu Senhor, Tu és meu Deus, Tu és meu ajudador. E você pode fazer uma oração ao Senhor. Você pode começar chamando Ele de Pai. Chame pelo Pai nessa noite. Dirija-se a Ele como seu Pai. Peça para Ele como filho. Coloque sua vida, coloque seus pensamentos, coloque suas necessidades, seus temores, coloque tudo diante do seu Pai nessa noite. Seu Pai que está no céu te ouvirá e responderá. Chegue diante do Pai nessa noite de todo o seu coração. Faça isso agora.
ouvir a sua oração. O Senhor está com os ouvidos inclinados para ouvir e responder as